Deus abençoe meus queridos irmãos e bem-vindos a IADIO, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, igreja presidida e pastoreada pelo pastor Sérgio Melfior. E a mensagem de hoje tem como tema o poder sedativo do pecado. No livro de Jonas, o capítulo 1 e o verso 4 está escrito: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, diz a Bíblia, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. A maioria dos cristãos tem consciência de que todos pecaram e que destituídos foram da glória de Deus. A maioria dos cristãos tem consciência de que nós estávamos mortos em ofensas e pecados e Cristo nos vivificou. Mas, no entanto, nós precisamos ter a consciência de que o pecado raramente ataca com o barulho. O pecado prefere o silêncio do anestésico. Ele não quer apenas que você erre, ele quer que você sinta que não está errando e continue no erro. O poder sedativo do pecado, ele fere a nossa sensibilidade e nos leva a um sono profundo. O pecado funciona como um narcótico espiritual. Ele diminui nossos reflexos, obscurece nossa visão e eventualmente nos faz dormir enquanto o barco da nossa vida afunda. É esta lição que nós extraímos quando a Bíblia fala de Jonas, que tendo pecado, ele foi dormir no porão do navio. Em relação a Caim, o pecado que anestesia a consciência. Antes do primeiro homicídio, Deus faz um alerta. Deus avisa que o pecado jaz à porta. Gênesis capítulo 4 e o verso 7. Caim não deu ouvidos à advertência divina e, chamando Abel para o campo, em um ato de violência, matou seu irmão. O efeito sedativo após o crime, vemos a primeira manifestação da sedação, a indiferença. Quando questionado por Deus, Caim responde: sou eu guardador do meu irmão? O primeiro estágio da sedação do pecado é a perda da empatia, é o cauterizar da consciência. O pecado deixou de ser tão dormente que ele achou que poderia mentir para o Criador sem consequências. Em relação a Sansão, nós percebemos o sono da presunção. Sansão é o exemplo clássico de quem dorme no colo do inimigo. O efeito sedativo. Juízes capítulo 16 e o verso 19 diz que Dalila o fez dormir sobre os seus joelhos. O despertar trágico. Ao acordar, ele disse: sairei eu ainda esta vez como dantes. Ele não sabia que o Espírito do Senhor se havia retirado dele. O pecado nos faz acreditar que ainda temos o mesmo vigor espiritual que antes, mesmo quando já estamos vazios. Ele nos seduz a dormir na zona de perigo. Em relação a Davi, Davi não caiu quando estava no campo de batalha, mas quando se permitiu o repouso fora de hora. O efeito sedativo. Enquanto o exército estava na guerra, Davi ficou em Jerusalém passeando no terraço.
E é muito interessante que a Bíblia nos mostra que Davi, após o pecado, ele continuou exercendo o cargo de rei, julgando causas, vivendo a rotina, mas estava espiritualmente sonâmbulo até ser confrontado por Natã. O pecado pode nos manter funcionais por hora, mas completamente mortos por dentro. Em relação a Jonas, o sono profundo da fuga. Jonas é o retrato de quem foi anestesiado pela desobediência, pelo pecado. A descida, o movimento de Jonas, ele desceu a Jope, ele desceu ao navio e finalmente desceu ao porão. O pecado é sempre uma descida. O sono no caos, enquanto o mar se enfurecia e os marinheiros clamavam, Jonas dormia um profundo sono. O poder sedativo do pecado é tão forte que permite que o indivíduo descanse em meio à tempestade que ele mesmo causou. É um sono de negação, onde o pecador prefere a inconsciência do porão à realidade da correção divina. O pecado não quer apenas te matar, ele quer que você morra dormindo, para que você não haja, para que você não grite por socorro. O despertar do pecado é quase sempre um choque, mas o despertar de Deus é um convite. Por isso a palavra que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5 e o verso 14. Que esta palavra faça bem ao seu coração, em nome de Jesus.